Graça e paz, meus amados. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Café da Vitória. Aê! O intuito de fazer esse café é poder compartilhar um pouquinho com vocês um pouco dos meus devocionais. Hoje eu vou compartilhar Gálatas 3, do 2 ao 6. Então vamos lá. Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé na qual ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé a qual recebestes a palavra? Quando eu estava orando a Deus pedindo uma palavra para compartilhar aqui com vocês, eu recebi esse Gálatas 3 e eu confesso que foi um tapa na minha cara sem dó. Doeu na hora que eu li isso, mas foi uma dor pro bem, não é mesmo? Na verdade, que faz a gente refletir. Por isso que eu achei tão importante compartilhar com vocês. Eu acredito que em alguns momentos, quando Deus libera uma palavra sobre a gente, logo no início a gente está com tudo, só que durante o caminho, quando as coisas parecem não fazer muito sentido pra gente, ou talvez Deus fique um pouquinho quieto, vendo aonde nós iremos, a gente começa a querer fazer as coisas com nossos esforços, com as nossas mãos, com o nosso intelecto. E aí vem, estás tão enlouquecido assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, ou seja, pela palavra que Ele liberou, está desejando agora, que Ele está em silêncio, aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Quero compartilhar algo muito pessoal com vocês aqui nesse nosso primeiro Café da Vitória. No ano passado, eu passei por um período muito delicado depois do falecimento da mamãe. E dentro de mim, muitas coisas ficaram perdidas. Eu fiquei confusa em relação ao meu propósito de vida profissional, até o meu propósito com Deus. Eu fiquei, Deus, o que você quer de mim? Porque depois de um luto profundo, eu acredito que ninguém consiga sair da mesma forma de antes, não é mesmo? Mas nem sempre esse luto, como diz em Eclesiastes 3, que há tempo de luto, há tempo de nascimento, nem sempre é algo ruim. Na verdade, todas as vezes que a gente é esticado, é para Deus lançar a gente para algo um pouco maior e um pouco melhor do que nós podemos imaginar. E aí, chegou o final do ano, eu estava pensando com vários questionamentos na minha cabeça em o que fazer e como investir, como avançar em todos os aspectos da minha vida. Quando deu dia 31, eu falei, o ano de 2023 não vai ser que nem o ano de 2022. Isso é óbvio, né? Mas eu falo no sentido de que seria um ano muito diferente, de uma forma positiva, e que dentro de mim eu queria buscar mais intimidade com Deus, eu queria me dedicar mais às coisas que eu iria me propor a fazer. E eu passei os três primeiros meses do ano, o primeiro trimestre, buscando cada vez mais a Deus. Conhecimento, em palavra e tudo mais. Só que as coisas não estavam fluindo. Só que, durante esses 3 primeiros meses, em vários dias, quando eu ia ao monte ou em outras igrejas, Deus lançava uma palavra sobre a minha vida. Só que eu não conseguia, na minha... como é que fala? Na minha humanidade, não falou, com os meus olhos, ver e enxergar tudo que Deus estava falando. E por mais que dentro do meu coração eu entendia a palavra dele, eu queria tentar com os meus braços, com as minhas forças, ou talvez até com o meu intelecto, fazer o que eu achava que seria algo que ele iria ficar de boa. E quanto mais eu fui buscando a Deus, mais eu entendi que não é com o meu esforço. Como diz aqui, estáis enlouquecidos assim, a ponto de ter começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por mero esforço humano. E esse foi um dos aprendizados que eu tive
que fez, na verdade, toda a diferença para o meu relacionamento com ele. Quando eu entendi que não é sobre mim, que não é com a minha força, mas sim com os braços de Deus, digamos assim, com a força dele, colocando ele em primeiro lugar, todas as outras coisas começaram a fazer sentido. Se ele liberou uma palavra sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa crer. De verdade. Porque eu escuto muito nas igrejas falando que Deus não é homem para que minta. E de verdade, ele não é homem para que minta. Só que a gente, na nossa pequena limitação, acredita de verdade que os nossos esforços vão fazer com que a gente chegue no lugar que Deus quer. Mas nem sempre é assim. Às vezes ele só quer que você se prostre e confie na palavra dele para ele te levar aonde ele deseja. Porque quando você entrega a sua vida para ele e fala, Deus, faça-me a sua vontade, é em todas as áreas, profissional, de relacionamento, pessoal, até com seus amigos. Então, quando Deus me deu essa palavra de Gálatas 3, eu entendi e foi uma confirmação na minha vida que não é por mim. E eu te falo que não é por você, é por Ele. O nosso maior objetivo aqui na Terra não é para que nós sejamos ricos pra caramba, que seja o tempo todo felicidade. Deus deseja isso pra gente, com certeza. Mas o nosso maior objetivo é trazer mais pessoas pro Evangelho e falar o nome de Jesus, para quando a gente chegar lá no céu, a gente ter o nosso galardão. Então, para finalizar hoje aqui, eu tenho que te reafirmar essa palavra. Não faça pela força dos seus braços, se prostre a Deus, porque Ele sim tem o melhor para você. Depois dos tempos difíceis, talvez, ou dos tempos bons, Ele tem sempre o melhor para você. Não esqueça disso. Beijo.